Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Band Entrevista. O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa crônica e a forma mais comum de demência. A doença costuma se manifestar de forma lenta e vai se agravando ao longo do tempo. O sintoma inicial mais comum é a perda de memória de curto prazo. As causas ainda não são totalmente compreendidas e não existe cura para a doença. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o neurologista Dr. Carlos Uribe. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui, viu? Obrigado pelo convite, Renata. O que a gente sabe sobre a doença? Bem, primeiro contextualizando um pouco, Renata. Por ser a causa mais comum de demência, como você comentou, realmente há uma urgência, né, em se descobrir tanto as causas como os tratamentos para esse problema. O que se sabe até hoje é que as causas são aparentemente diversas e os fatores de risco contribuem de uma forma, né, pouco em pouco, né, cada um deles, para levar a pessoa realmente a desenvolver a doença e os sintomas da doença. Até hoje, não se sabe exatamente qual que é o fator principal e como atacar diretamente esse fator para não deixar acontecer. Mas muito se está estudando, né, para chegar nesse conhecimento e também para desenvolver tratamentos que sejam eficazes. O que a gente sabe hoje é que existem alguns fatores de risco, como, por exemplo, a idade, que é um fator de risco que a gente não consegue modificar, né? A partir de qual idade, assim? É bem mais comum acima de 65 anos, tá? Isso não descarta que possa acontecer em pessoas mais jovens, antes de 65 anos. Então, é uma das causas principais de demência que a gente chama senil, né? Acima de 65 anos. Mas existem casos que a gente chama de pré-senil, de antes de 65 anos, que felizmente são a exceção à regra. Outro fator de risco são os fatores de risco cardiovascular. Pressão alta, diabetes, tabagismo, obesidade na idade média da pessoa, né? Na pessoa de meia idade. São fatores de risco para desenvolver essa síndrome demencial, principalmente causada pela doença de Alzheimer. Existem outros que são modificáveis, como, por exemplo, hábitos de vida, né, evitar o sedentarismo, o próprio cigarro, obesidade, são fatores que podem ser modificáveis também. Existem os fatores que são protetores, como, por exemplo, alta escolaridade, né? Então, países desenvolvidos que já têm essas taxas altas de escolaridade estão começando a haver uma estabilidade no número de casos, né? E a previsão é que isso continue com uma tendência de queda no número de casos futuros de doença de Alzheimer. Interessante. Eu estava lendo um artigo recente que falava o seguinte, que um fator que pode ser um fator de proteção, algo que eu nunca tinha ouvido falar, que é malhar as pernas. Você ouviu alguma coisa sobre isso? Na verdade, qualquer tipo de atividade física confere proteção, né? Por formas diretas e indiretas, a gente acredita, né? A atividade física ajuda a reduzir os fatores de risco cardiovascular. Então, de forma indireta, evitaria também o desenvolvimento de doenças neurológicas, como a doença de Alzheimer. De forma direta, se acredita que o efeito de hipertrofia muscular, né, da atividade física, de alguma forma gere algum mecanismo, alguma substância que vá até o cérebro estimulando o crescimento de neurônios, fortalecendo o cérebro, que vai ficar protegido contra eventuais doenças que possam se desenvolver. Então, mas o que me chamou a atenção foi a questão das pernas. Né? Geralmente leva a hipertrofia, né? Então, talvez seja esse o mecanismo que eles acham que possa estar acontecendo. Não sei se foi comparado com outros tipos de atividade física, outro tipo de músculo, enfim. Achei extremamente interessante. Outro fator também que me chamou muito a atenção é que sempre fala o seguinte, a questão de isso que você falou, né? A questão da escolaridade, de você malhar a mente. Exatamente. Né? E aí, me desculpa eu falar de uma questão pessoal, né? Por favor. Existe, claro que toda regra, existem exceções, mas assim, ao meu ver, e como você também está falando, assim, é uma incógnita muito grande ainda a questão da doença. Porque a minha mãe, ela teve Alzheimer, né? E minha mãe sempre foi uma mulher que estudou muito, e ela tinha muito medo de ter o Alzheimer, né? E ela sempre falava assim, vamos fazer palavras cruzadas. Eu comprava um monte de palavras cruzadas para ela e tal. E isso não foi um fator que ajudou em hipótese alguma. E muito menos os medicamentos também. Os medicamentos também não ajudaram.
com relação a evitar com que ela tivesse a doença. Por outro lado, a médica dela falava assim para mim, Renata, se você olhar os exames da sua mãe e se você olhar para sua mãe, há uma diferença tremenda, assim, no sentido de, se você olhar para os exames, você pensa que é uma mulher que ela não teve uma fase terminal, não terminal, mas assim, uma fase muito avançada da doença. E ela falava assim para mim, se você olhar os exames da sua mãe, você pensa que é uma mulher que está numa fase extremamente avançada. Exato. Então, talvez, tudo isso que a gente esteja falando, né, dela ter estudado muito, Exato. dela ser uma mulher muito ativa, pode ter ajudado. Isso a gente utiliza um termo que é bem utilizado nessa área, que é chamado de reserva cognitiva. Sim. Então, assim, mesmo que aconteça a doença, como o cérebro é forte, tem muitas conexões, ele resiste melhor aos ataques da doença. É bem comum, por exemplo, a gente ver pessoas de muita baixa escolaridade, com exames de imagem, como você comentou, aparentemente sem nada demais, mas com uma funcionalidade já muito prejudicada. Sim. Tá? A gente brinca nessa área assim que as duas coisas não vão da mão, né? Tamanho no documento, a gente brinca também, né? E existem casos e casos, né? Exames completamente alterados com pessoas que estão funcionalmente bem, como ao contrário, pessoas que estão completamente demenciadas, mas você vê o exame não tem essa correlação. Mas, no geral, as duas coisas tendem a ir mais ou menos da mão, né? Ao mesmo tempo. É porque, assim, você me corrija se eu estiver errado. Quando você tem um vocabulário, né, maior, se você esquecer uma palavra, vem uma outra palavra, né? E o Alzheimer, ele faz com que você esqueça muita coisa, né? Exatamente. Inclusive palavras também, né? Exatamente. Então, se você tem um vocabulário maior, se você tem um conhecimento maior de algumas coisas, na medida em que o seu cérebro esquece, então você tem outras alternativas de se lembrar, né? Não é isso? E não só dentro desse domínio cognitivo que seria a linguagem, né, de como falar, mas, por exemplo, uma pessoa que tem experiência, tem outras habilidades, começa a perceber que tem alguma perda de memória e consegue corrigir com outras estratégias. Sim. Não, agora eu vou passar a me organizar, fazer uma agenda, fazer um monte de anotações, e assim ele consegue resolver os problemas do dia a dia. Baseado nisso, são utilizadas técnicas que a gente chama de reabilitação, de reabilitação cognitiva, né? De utilizar outras ferramentas cognitivas que a pessoa já possui para tentar melhorar a funcionalidade, mesmo que algumas capacidades, como a memória, por exemplo, já estejam muito afetadas. Sim, e às vezes a impressão que eu tinha... Eu estou dando um exemplo para minha mãe, porque é um exemplo que serve para várias pessoas, claro. E às vezes a impressão que eu tinha é que ela estava disfarçando, entende? Que ela tinha a percepção da coisa, mas que ela tinha a capacidade de gerenciar. De gerenciar. Exatamente. Isso a gente costuma ver, né? E, ao contrário, pessoas que não têm essa capacidade, a gente vê muito claramente que a evolução tende a ser mais rápida e muito mais precoce também. Exato. Maravilha. E agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não saia daí, eu te espero. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre o Alzheimer. O nosso entrevistado é o neurologista Dr. Carlos Uribe. Doutor, tem muitas pessoas que têm receio, né? Porque realmente é uma doença muito dolorosa, sobretudo para quem está ao redor dessa pessoa, né? E tem pessoas também que muitas vezes esquecem a chave, acha que esqueceu o fogão ligado, e acha que esqueceu a porta destrancada. Como detectar se realmente aquela pessoa tem o Alzheimer? Bem, o mais importante é orientar essas pessoas a que sempre que aparecer qualquer tipo de queixa cognitiva, procure um especialista para ser avaliado. Tá. Esses esquecimentos chamados benignos geralmente não significam uma demência, né? Certo. A gente avalia então primeiro, se essa queixa realmente existe. A gente tem umas entrevistas estruturadas para conseguir identificar se são esquecimentos que realmente são patológicos ou não. Segundo, tem que se identificar se realmente isso está interferindo com o dia a dia da pessoa, com as atividades que a gente chama de atividades instrumentais, tá? E que são as primeiras coisas que começam a falhar, como, por exemplo, gerenciamento de dinheiro, gerenciamento dos medicamentos que são tomados, capacidade de dirigir veículos, de resolver coisas na rua, fazer compras, enfim.
se a gente conseguir identificar que realmente existe uma queixa cognitiva e conseguir documentar que realmente é um problema na vida da pessoa, a gente vai graduar se isso realmente interfere com sua autonomia ou não. Sim. E aí a gente consegue diferenciar, então, entre uma queixa cognitiva, entre um chamado comprometimento cognitivo leve ou já uma fase de demência. Elas costumam ser um contínuo, né? Então, os primeiros sintomas são leves, às vezes a pessoa mal percebe que tem alguma coisa diferente, as outras pessoas nem percebem. Depois, as outras pessoas começam a perceber. Depois, isso começa a afetar o dia a dia da pessoa e depois isso compromete muito mais a qualidade de vida e a capacidade da pessoa a se desenvolver no dia a dia. Não existe um exame específico para detectar o Alzheimer, ou existe? Boa pergunta. O diagnóstico que a gente faz hoje é um diagnóstico que a gente chama de probabilidade, né? Porque o diagnóstico definitivo é dado pegando um pedaço do cérebro da pessoa e levando para o laboratório, microscópio. A gente não faz isso, né? Uma biópsia do cérebro para dar esse tipo de diagnóstico. Então, o que a gente faz é o seguinte, é feita uma entrevista, se identifica se essa queixa realmente procede, se é uma queixa válida, é realmente uma queixa cognitiva, e são feitas uma bateria de exames. Primeiro, para descartar as causas que a gente chama de potencialmente tratáveis. Então, por exemplo, pessoas com hipotireoidismo descompensado podem ter queixas cognitivas que se confundem com Alzheimer ou com qualquer outro tipo de demência. Deficiências de vitaminas podem ser confundidas também, porque dá queixa cognitiva. Eu já recebi casos, por exemplo, de pessoas que tinham um tumor na cabeça, tá? Estavam dando queixa, mas é uma coisa que pode ser operável, né? Vai lá, trata, tira o tumor e acaba melhorando. Sangramento na cabeça, enfim, tem uma infinidade de coisas. Uso de medicamentos? Também. A gente tem que revisar todos os remédios que são utilizados, porque alguns têm efeitos deletérios sobre a cognição da pessoa. E, às vezes, fazendo uma substituição, trocando esse remédio, a gente consegue reverter esse sintoma. Por isso, a gente chama de causas que são potencialmente reversíveis ou potencialmente tratáveis. Uma vez descartadas todas essas causas, a gente analisa, bom, parece ser uma demência, vamos identificar qual seria o tipo de demência. E acontece uma coisa engraçada, Renata. Em pessoas muito idosas, acima de 80 anos, é muito comum terem várias causas para as queixas cognitivas. Então, vão acumulando isquemias na cabeça, né? Pequenos AVCs vão acumulando, isso causa queixa cognitiva. Pode ser a própria doença de Alzheimer, ou pode ser outros tipos de demência que podem estar se desenvolvendo também em paralelo. Então, a gente tenta identificar qual seria a causa mais importante. Isso a gente vê com os exames de imagem, né? Descartando algumas causas, alguns tipos de demências têm umas características próprias nos exames de imagem. E, atualmente, existem alguns testes que ajudam a gente também a diferenciar. Um desses testes são testes de medicina nuclear, que conseguem ver a atividade cerebral, a atividade metabólica cerebral. Existem alguns padrões que sugerem ser um problema ou outro. Então, é um tipo de exame que a gente pode lançar mão para chegar a um diagnóstico mais preciso. Isso pode ser feito em qualquer idade? Isso é recomendado fazer em pessoas acima de 65 anos, tá? E que tenham todas essas características, né? Tem a queixa, a gente já descartou outras causas e chega nesse ponto. Não é recomendado sair fazendo esse tipo de testes. Inclusive porque tem um novo teste, talvez a gente estava querendo chegar nesse assunto, que são testes de sangue, né? Para identificar doenças. Então, era isso que eu queria te perguntar. Porque existe, e aí, mais uma vez, você me corrige se eu estiver errada. Existe alguns exames que são feitos que podem relatar se você tem um risco aumentado. Exatamente. Se você pode vir a ter, não é isso? Algumas doenças, inclusive o Alzheimer, é isso? Exatamente. Recentemente chegou aqui na cidade um teste no sangue que avalia as quantidades de umas proteínas, né, que estão relacionadas à patologia da doença de Alzheimer. Esse tipo de teste é recomendado ser feito, novamente, dentro desse contexto, né? Pessoas que têm uma queixa, já foram descartadas outras causas potencialmente tratáveis e que estejam acima de 50 anos, se não me engano, que é o referencial desse teste. Então, não é para todo mundo sair fazendo o teste, não. E esse teste, como você bem mencionou, ele te fala de um risco de desenvolver em algum momento. Uma probabilidade. Uma probabilidade. Porque, inclusive, existem casos de pessoas que estão a caminho de desenvolver a doença, mas vai acontecer em um horizonte de 10, 15, 20, 30 anos. Então, pode ser que nunca manifestem os sintomas da doença. Então, aí, desculpa eu te interromper, e aí fica o meu questionamento. Qual a vantagem de você saber? Então,
Vamos voltar no caso da pessoa que tem a queixa, a gente descartou outras coisas e tem esse teste positivo. Aí a gente pode sentar e falar, olha, o mais provável é que seja realmente a doença que está se manifestando agora, tá? Agora, se você identificou outras causas, vê que é uma coisa completamente diferente e vê um teste positivo, eu falaria, olha, parece ser outra coisa diferente, esse teste te fala de uma possibilidade de acontecer 5, 10, 15 anos na frente, não sei, tá? Você tocou num assunto bem importante. No momento, a gente não tem nenhum tratamento efetivo para curar. Então, quando a gente não tem esse tipo de tratamento, saber com muita antecedência se você pode ou ter uma doença acaba sendo só ansiedade. E um sofrimento. Inclusive, tem casos relatados de pessoas que acabam até tirando a vida, do medo de vir a desenvolver uma doença degenerativa. Sim. Não exatamente doença de Alzheimer, mas com outros tipos de doenças. Né? Então, a recomendação hoje, no geral, existem suas exceções, é que não seja feito de forma indiscriminada esse tipo de teste, porque vai trazer mais prejuízo do que bem para a pessoa. Sim, é um debate interessante, porque é o que você falou. Se existe cura, perfeito, né? Eu já posso começar o meu tratamento, já posso começar, né, uma fase de prevenção, cura. Exatamente. Mas saber por saber que eu possa vir a ter uma doença e eu não posso fazer nada com relação a isso, para quê? Exatamente. Tá? Agora, se em algum momento se desenvolver um tratamento efetivo para curar a doença, talvez esse panorama mude. Claro. Agora, sim, o que a gente sabe é que corrigir os fatores de risco, eles diminuem realmente a chance de você ter. Então, por que não investir nessas coisas que a gente já sabe? Sim. Cuidar da pressão alta, diabetes, eliminar o tabagismo, estimular a mente, fazer atividade física, ter uma vida saudável. Inclusive, que serve para o Alzheimer e para todas as outras doenças. Inclusive, se vier a acontecer, né, ter essa doença lá na frente, provavelmente o curso da doença vai ser muito mais benigno do que uma pessoa que não fez essas coisas para evitar. Maravilha. Tá bom, agora a gente faz mais um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí, eu te espero. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre a doença de Alzheimer. O nosso entrevistado é o neurologista, Dr. Carlos Uribe. Doutor, como estão hoje as questões dos tratamentos com relação ao Alzheimer? Bem, como a gente vem comentando, ainda não temos um tratamento de cura, né, altamente efetivo para a cura da doença. O que a gente tem disponível atualmente são tratamentos que são considerados sintomáticos, que vão amenizar alguns dos sintomas típicos da doença, como a desatenção, a perda de memória recente, às vezes ajudando também a controlar alguns sintomas do comportamento, da ansiedade, depressão, agressividade. E a gente acaba utilizando também outros medicamentos que não são especificamente para a doença de Alzheimer, mas que podem acabar aliviando algum outro sintoma, como, por exemplo, insônia, depressão, apatia. Então, a gente, durante o curso da doença, vai lançando mão desses remédios para ir, a gente brinca na área também, equilibrando a química do cérebro. Se a doença fez com que faltasse uma substância que está provocando esse sintoma, a gente vai lá e tenta reorganizar, né, reequilibrar essa química do cérebro e tentar aliviar o sintoma. E é bem comum que, ao longo do tempo, a gente precisa ir acrescentando remédios, né? Começa utilizando um remédio, depois 2, 3 e assim. Mas é uma coisa bem dinâmica. Em alguns casos, a gente precisa ir tirando remédios também. Sim. Tudo vai dependendo de como se manifestam os sintomas. Por isso é que é importante o acompanhamento constante, né? Exato. E a gente estava também comentando, né, que existem alguns remédios, alguns tratamentos que começaram a ser desenvolvidos já há algumas décadas e agora estão começando a mostrar algum tipo de resultado. E são remédios, uma tecnologia muito mais desenvolvida, que vai mexer com o sistema imunológico da pessoa para tentar eliminar o que a gente acha que é a proteína que acaba causando a doença de Alzheimer, que é chamada de proteína beta-amiloide. Tem, até hoje, 3 remédios que têm mostrado uma efetividade melhor do que o placebo, e 2 deles já foram aprovados nos Estados Unidos e está um terceiro para ser aprovado em breve. Só que os resultados que a gente tem até agora não são muito animadores, né? São positivos, tem uma resposta, mas não é a resposta final que a gente está buscando.
O Alzheimer, ele causa um dano cerebral, é isso? Isso, ele provoca a perda de neurônios, a Perda morte de neurônios. Esses medicamentos que estão sendo estudados fora do Brasil, ele causaria uma pausa nessa perda ou ele causaria uma regeneração? Isso, eles diminuem a quantidade dessa proteína amiloide que intoxica os neurônios. O melhor resultado que tem até agora é uma diminuição na velocidade de perda desses neurônios. Então, é pisar no freio da doença. Mas até agora não temos nenhum tratamento efetivo para regenerar os neurônios. O melhor que a gente tem é aproveitar a própria capacidade do cérebro de se regenerar, fazer novas conexões, fazendo estímulo cognitivo. Sim. E no Brasil, os medicamentos que a gente, como você falou, né? Os medicamentos que a gente tem, eles não conseguem fazer, né? Nem a paralisação desse processo todo, desse processo, não consegue interferir. Já esses três novos que a gente está comentando, eles, em teoria, estão atacando a via da doença. A gente chama da fisiopatologia da doença. Mas com resultados, infelizmente, não ótimos ainda. Sim. E uma outra coisa que eu queria falar também, que poucas pessoas falam, é os danos que são causados com as pessoas que estão ao redor, né, dessa pessoa que tá doente. Porque muitas vezes quem tem o Alzheimer, ele não se dá conta que está com a doença, né? Então, o sofrimento para ele não é tão grande, a depender, obviamente, do grau da doença. Mas para quem está ao redor, para quem está cuidando daquele ser amado, é um sofrimento muito grande, né? Que ele precisa também ser cuidado e ser tratado. Com certeza, né? Dentro dessas avaliações, esse acompanhamento, geralmente vai sempre junto com um cuidador, né? Com uma pessoa da família ou cuidador profissional. E a gente sempre toma cuidado com essas coisas, né? Ver como está o ambiente familiar, se é possível fazer algum tipo de ajuste, oferecer uma ajuda também para as pessoas que estão cuidando, né? Cuidado ao cuidador. Inclusive, existem associações de cuidadores, né? Que têm esse foco no cuidado também do cuidador, né? Dar esse apoio para os cuidadores. A gente estava também comentando a respeito desse cuidado, né, do acompanhamento que deve ser feito regularmente, né, para esse ajuste de remédios, mas também para reforçar que uma das metas do tratamento é melhorar a qualidade de vida. Mesmo que a gente não consiga parar a doença, recuperar as capacidades cognitivas, o que a gente tem a oferecer e que a gente consegue fazer é melhorar a qualidade de vida da pessoa com a doença e das pessoas que estão ao redor. E é muito importante também, doutor, a gente se lembrar que ali existe uma pessoa que tem uma história, né? Que muitas vezes, apesar de estar muitas vezes infantilizada ou que não consegue ter as suas atividades, muitas vezes não consegue se alimentar, não consegue tomar seu banho, mas é um ser adulto e que tem uma história e que merece todo o respeito, né, de uma pessoa que levou uma vida e que leva uma vida e que está ali, porque muitas vezes falta paciência, né, ao redor dos cuidadores e tal, e é muito importante a gente ter paciência com essa pessoa, com esse ser humano, né? É muito comum, assim, no convívio familiar, começarem a agravar-se alguns problemas que vinham de atrás, né? Aí começa a piorar o relacionamento entre pai e filho, entre irmãos, enfim. Mas também já encontrei na prática clínica, né, até histórias bonitas dentro dessa tragédia que é a doença, né, de resgate de muitos relacionamentos que não estavam indo bem. Um paciente mais me relatou que com a mudança do comportamento da mãe, ela passou a ser muito mais carinhosa, muito mais acessível para ele. Ele estava adorando cuidar da mãe do jeito que estava acontecendo agora. Sim. Isso no contexto de uma doença que é uma tragédia, né? É uma possibilidade de resgate, né? De você cuidar de quem cuidou tanto de você também, né? Exato. Inclusive, o que a gente vê muitas vezes é que para alguns tipos de comportamentos, de atitudes dos pacientes, a melhor resposta nem sempre é remédio, tá?
às vezes a gente tenta, né, dar um remédio para acalmar, por exemplo, né, e acaba precisando deixar a pessoa sedada para dar um sossego. Mas muitas vezes, com umas mudanças na forma como a família aborda essa situação toda, se conseguem resultados muito melhores do que com o próprio remédio. Sim. Então, esse tratamento que a gente chama de não farmacológico é super importante também. É verdade. Então, a gente espera que algum dia a gente encontre, né, uma cura para essa doença, e enquanto a gente não encontre, que a gente consiga tratar bem, né, essas pessoas e com carinho, com cuidado, com respeito, que é o que todos nós merecemos, né? Muito obrigada pela sua participação, pelos seus esclarecimentos. Te agradeço novamente o convite. Maravilha. E é isso, lembrando que o Band Entrevista fica por aqui, que você pode acompanhar o nosso programa pelo YouTube, no canal Band Brasília, no Spotify, no endereço TV Band Brasília. Obrigada pela sua companhia, aproveite seu final de semana e até sábado que vem. Tchau, tchau.